Olá, boa tarde a todos. Começa agora o Política na Mesa. Hoje, Rádio e TV Câmara Salvador. Lélia Dourado, tudo bom? Tudo bem, muito boa tarde. Você também pode participar ligando aqui para o 3320-0414 ou enviando sua mensagem para o 993505665. Raul Monteiro, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, Lélia. Um prazer estar aqui com vocês. Um prazer estar com a deputada Mirela Macedo também. Nossa convidada do dia, deputada, bem-vinda. Tudo bom? Tudo bem, uma boa tarde a todos vocês. Um prazer imenso estar aqui na TV Rádio Câmara de Salvador. Assisto muito, acompanho muito esse programa de vocês, muito interessante, excelentes entrevistas, então é uma satisfação muito grande, uma honra muito grande estar aqui hoje. Que ótimo, obrigado. Vamos conhecer o perfil da nossa convidada de hoje? Formada em fisioterapia pela Universidade Católica de Salvador, Mirela Macedo é especialista em fisioterapia neurológica pelo Hospital das Clínicas da UFBA. Foi vereadora por Lauro de Freitas e eleita vice-prefeita ao lado de Moema Gramacho, mas não chegou a assumir o cargo. Em 2018, foi eleita deputada estadual pelo PSD. Como parlamentar, a deputada participou de diversas comissões e, desde abril de 2019, é suplente da Comissão de Direitos da Mulher. Obrigado, Lute. Vamos lá, deputada. Sabendo primeiro, como foi que surgiu aí o desejo, a vontade de Mirela Macedo de entrar na política, de entrar na vida pública? Conta pra gente aí como foi esse processo. Pois é, entrar na política foi algo até que me surpreendeu, porque eu não vislumbrava um dia estar diretamente ligada à política, né? Minha formação é fisioterapia, me especializei em neurologia. E desde os 17 anos eu sempre trabalhei em hospitais públicos, aqui em Salvador especificamente. Trabalhei no Irmã Dulce, no Roberto Santos, no HGE, no Hiperba, enfim. E em 2005 eu tive a oportunidade de ir para Lauro de Freitas através do meu trabalho. Eu adquiri uma clínica lá no bairro de Lauro de Freitas, que é Itinga. Hoje tem aproximadamente 90 mil habitantes, né? Metade do município de Lauro de Freitas se concentra em Itinga. E comecei a fazer um trabalho social lá. Além de lutar pelo credenciamento do SUS, em alguns serviços, essa equipe que trabalhava comigo são médicos profissionais que eu conheci ao longo da minha jornada nesses hospitais públicos e desenvolvemos um trabalho social na área de saúde. Essa sua clínica lá é a preço popular, é isso? Isso. É uma clínica popular. Só tem popular. Você só tem uma lá? Só uma. Certo. Isso. E funciona até hoje? Funciona até hoje, mas eu me afastei. Certo. Né? Eu conheço as pessoas que estão tocando lá À para frente. frente, mas eu me afastei por conta da política, porque quem levava o projeto para frente era eu especificamente, eu atendia as pessoas. E com esse projeto as pessoas começaram a me perguntar por que eu não entrava na política. E era algo muito distante, assim, de mim. Eu falei, não é a minha, eu não tenho nenhum amigo próximo na política, não tenho nenhum familiar na política. Então, era algo muito assim, que eu não me via. E aí, quando foi em 2012, na época, que hoje é meu ex-marido, Teobaldo, me incentivou muito, né, para entrar. E, na época, também, João Goberto, que era prefeito em Mata de São João, também me incentivou muito, né, que era nosso amigo e... falando da importância de ter pessoas sérias na política que querem, de fato, fazer o bem. Me mostrou o que ele pôde fazer em Mata de São João, né, com a gestão dele como prefeito. E eu acabei me estimulando. Foi aí que, na época, Moema era prefeita do município. Na verdade, quando eu cheguei em Lauro de Freitas, em 2005, Moema estava começando a primeira gestão dela como prefeita. Né, coincidiu. E aí, nós... construímos, o PSD não existia no município, o senador Otto Alencar deixou a cargo de Moema, construiu o partido, e eu acabei me filiando no PSD. E concorri para vereadora. Fui a terceira mais votada, tive 1.513 votos e começou assim a minha caminhada dentro da política. A senhora nessa época era aliada da prefeita, já era aliada da prefeita? Sim, nessa época a Moema não pôde sair candidata porque ela já estava no segundo mandato, então saiu o candidato dela, João Oliveira, que foi o candidato a prefeito, foi quando perdeu para Márcio, que foi o candidato, né, da oposição. Apesar da sua ligação com a área de saúde, por isso é que a senhora ganhou visibilidade, né, na região, principalmente de Lauro de Freitas, seu mandato ganhou mais visibilidade porque a senhora denunciou a própria Câmara Municipal de Lauro de Freitas como vereadora. O que aconteceu aí? Eu falo assim, né, não existe universidade para político, né? Então, assim, é uma coisa, quando a gente entra na política, eu milito muito nas questões de saúde.
Mas, assim, todas as áreas chegam para a gente. É mobilidade, é infraestrutura, é questão ambiental, é tudo que chega. Então, a gente tem que dar conta do que a demanda, né? Do que o povo vem ao nosso gabinete, né? Transporte público, enfim. Então, a gente acaba abrindo o leque para tudo, né? Não existe aquela questão direcionada. E em Lauro de Freitas, eu estava até comentando aqui com meus assessores, que Renan já trabalha comigo desde quando fui vereadora. E Lauro de Freitas eu sentia muita falta de ligação da Câmara dos Vereadores com a população. Lá a gente tem uma Câmara que o plenário já não favorece, o horário da sessão não favorece a participação popular. Então, eu sempre questionava, por que não fazer uma Câmara itinerante para ir nos bairros, né? Por que não montar uma TV, né? Uma rádio, para que as pessoas possam acompanhar das suas casas o que vem acontecendo, né? Na Câmara de Vereadores. E comecei a levar isso para a presidência da Câmara. E, porque não tem dinheiro, não tem orçamento, mas como não? A Câmara recebe aqui 1.300.000 na época, né? Tanto dinheiro. Fazia umas contas básicas, né? De quanto o vereador ganha, quanto tem de assessoria, e não fechava a conta. A conta nunca fechava. Não fechava. E aí eu fiz, então, bora ver aí o que está acontecendo, tentar ajudar. E as respostas nunca vinham, né? E ficou naquela. Eu fiz, eu vou fazer uma auditoria para ver o que está acontecendo aí. A senhora nessa época era só vereadora ou tinha alguma posição na mesa diretora da Câmara? Não, só vereadora. E aí, inclusive, na época, o presidente da Câmara era do mesmo partido que eu. E hoje, como deputada, a senhora acompanha ainda essas licitações na Câmara de Vereadores de Lauro? Não. Não, mas eu queria só entender. Então, a senhora resolveu fazer uma auditoria, né, por iniciativa própria, e aí constatou o que, vereadora? Aí a gente viu lá que existia superfaturamento em várias licitações, né? Assim, a gente via que o dinheiro realmente era... Não era bem jogado, empregado, exatamente, mal utilizado. E a gente poderia economizar ali por mês 250.000, 300.000, para fazer outras ações que pudessem chegar à ponta, né? Isso deve ter gerado um problema com o presidente da Câmara na época, né, vereador? Foi. Ele achou que era uma questão pessoal, mas não era. Independente do presidente que estivesse ali... Quem era o presidente na época? Na época era Gilmar Oliveira. De que partido? Era do PSD também. Do seu partido? Aí a senhora concluiu o mandato, o primeiro mandato, e ao invés de se candidatar a uma segunda, a reeleição, ao segundo mandato, entrou na vaga de vice de Moema, foi isso mesmo? Não, aí... Explica pra gente essa transição. Eu assumi como vereadora em 2013. Em 2014, eu me candidatei a deputada estadual. Ficou na suplência. Aí fiquei na segunda suplência, não fui eleita. E continuei meu mandato de vereadora. No final de 2015, início de 2016, Moema começou a construir, junto comigo e alguns vereadores, uma candidatura para 2016. E ela me perguntou, você quer ser vice-prefeita, você topa? Eu fiz, se meu nome for o que agregar mais, eu topo. Mas nada, necessariamente eu tenho que estar na vice-prefeita, entendeu? Uhum. E aí, nas pesquisas que foram feitas, né, ela viu que meu nome potencializava muito e acabou me convidando para compor a chapa como vice. E foi dessa forma que eu fui... Ganhou a eleição. Ganhamos a eleição em 2016. Aí, depois da eleição, o senador Otto Alencar, que é o presidente estadual do PSD, me chamou e me perguntou, Mirela, você vai assumir alguma secretaria em Lauro de Freitas? Eu fiz, não. Ele, você vai ficar como vice? Eu fiz, sim. Ele fez, não, você não vai ficar como vice, você tem que assumir a Assembleia, porque agora você vai ter o direito de sentar e na Assembleia você, como deputada, vai poder ajudar muito mais Lauro de Freitas. Além de outros municípios, você tem um trabalho forte, você gosta de estar junto com o povo. E aí eu fui construindo isso com a Moema, né, de ir para a Assembleia Legislativa, porque quando eu me candidatei junto com ela, minha intenção era ficar no município enquanto vice, né? Eu não imaginava ir para a Assembleia, nem cogitava essa situação. E Otto também nunca tinha me falado, né? Ia fazer uma movimentação política para poder assumir o mandato. Isso. Mas isso afastou a senhora de Lauro de Freitas ou a senhora permanece muito vinculada à cidade? O fato da senhora estar exercendo hoje o mandato de deputada? Não, eu estou muito em Lauro de Freitas, né? A população de Lauro de Freitas tem um carinho imenso por mim. E sempre sou convidada para estar lá nos eventos, né,
nas questões que acontecem pelos conselhos. Eu fui conselheira de educação na época que era vereadora, então tinha um trabalho muito afetivo, junto com a própria promotoria do município, que tinha um trabalho, educação e saúde para o milênio. Então, a gente fazia um trabalho junto com as promotoras, Ivana e Ana Paula. Então, assim, a gente tinha eu tive uma caminhada muito intensa no município de Lauro de Freitas enquanto vereadora, então fiz essas relações. Então, hoje as pessoas sempre me chamam para estar lá presente. Hoje, as pautas do governo do Estado, Grêmio Estudantil, das escolas estaduais, me solicitam. As diretoras das escolas estaduais também me solicitam para a gente estar trabalhando lá. Enfim, Lauro de Freitas tem muitas pautas, apesar de ser uma cidade pequena, né, em termos de extensão. Tem muitas pautas que dizem respeito ao governo do Estado. Então, eu sempre estou no município defendendo essas causas. Aí chegou, a senhora se reelegeu deputada. Isso. E aí, chegando já, fazendo uma transição para esse ano, esses convites que sempre aconteceram, pararam de acontecer num episódio específico com a prefeita Moema Gramacho. Na verdade, nunca existiu convite para minha pessoa pela Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas. Sempre foi pela sociedade civil organizada, líderes religiosos, presidente de conselho, presidente da associação, mas da instituição prefeitura nunca existiu. Nós nos encontrávamos em muitos eventos, mas não porque eu era convidada pela prefeitura. Isso desde o início de 2017, quando eu assumi como deputada estadual. O que aconteceu, na verdade, né, só se eu me lembro, é que o governador, contextualizando, o governador foi fazer um evento lá em Lauro de Freitas, né? Numa escola, na verdade, aula de uma aula, matemática. se eu não me engano, né, uma aula de matemática, e aí a senhora simplesmente não foi incluída na agenda de convites do governador. É isso que a gente queria saber. Foi uma falha aí do governo do Estado ou da prefeitura? A senhora já disse que da prefeitura a senhora não costumava receber convites. Mas o que houve aí? Mas como é que a gente pode entender lembrar o que também que aconteceu? tudo começou porque a deputada usou a tribuna da Assembleia para protestar contra essa falta de convite. E teria citado o nome da prefeita evento, né? Moema. Posteriormente ao evento. A senhora chegou realmente a se queixar do fato Sim. de não ter sido chamada. Então, Sim. a gente queria entender o que é que houve aí, deputada. Vou explicar tudo direitinho. Só antes disso, dizer que em 1 ano e 6 meses de mandato, mais de 1 milhão de emendas foi direcionado para Lauro de Freitas. Certo. Eu tive em torno de 2 milhões e 700. Tem a história de uma ambulância aí também, né? E aí, só para contextualizar. Então, assim, além da presença, né, mais da metade do que eu tinha, eu destinei para Lauro de Freitas. Na verdade, exatamente. Lauro de Freitas é sua base preferencial, a gente pode dizer assim. Apesar da senhora ser uma deputada, enfim, poder ser votada em todo o Estado, Lauro de Freitas é seu reduto. Ela recebeu votos em 300 municípios da Bahia. Correto? Isso, Pesquisei correto. tudo, deputada. Sei tudo da sua vida. Muito bom. Lauro, eu tenho essa história, né, de trabalho, de profissional. Depois entrei na política enquanto vereadora. Na primeira eleição, em 2014, eu tive 10 mil votos e agora eu tive 12 mil votos. Então, realmente, o maior reduto político meu é Lauro de Freitas. Então, né? Mas vamos lá para explicar isso. Em um sábado, eu não lembro agora a data, né? O governador teve um momento em uma escola estadual em Lauro de Freitas. E a gente sempre é informado das agendas pela SERIM, que é a Secretaria de Relações Institucionais, todos os deputados, né? Por várias vezes na semana, a SERIM dispara as agendas, liga para a gente estar presente. Independente de ser reduto ou não, né? E quando é reduto, reforça ainda mais. E nesse sábado eu estava, inclusive, em Lauro de Freitas, em uma feira, né, de agricultura familiar, que é na Quingoma, é uma área quilombola do município de Lauro de Freitas. E alguns alunos, né, começaram a me ligar, que me conhecem, perguntando por que eu não estava presente na agenda do governador. Eu fiz, não estou sabendo de agenda de governador. E estranhei, porque a gente sempre é informado. Uma agenda em Lauro de Freitas, o governador está presente, não avisar a deputada que tem a maior votação. E aí tentei falar com algumas pessoas do governo, até com o senador Otto Alencar, com o líder da bancada do PSD, Alex Tapiatã, mas não obtive êxito. Então, publiquei na rede do próprio governador uma nota de repúdio falando da minha tristeza, da minha insatisfação de não ter sido chamada, de não, né, ter sido comunicada daquela agenda. Foi quando Cibele, a secretária de Relações Institucionais, me ligou, quando ela viu essa nota, e falou que a SERIM não programou essa agenda.
Não foi uma questão que não mandou para mim, não mandou para Não nenhum mandou pra deputado. E que o governador estava fazendo esse tipo de agenda também em outros municípios e que os deputados também não estavam Sendo sendo convidados. chamados. Porque foi uma determinação dele que não queria nenhum deputado envolvido nessa agenda, apenas a presença dele para não causar confusão, tumulto. Ele enfim. queria faturar sozinho essa É, É sair das escolas. sair né? das escolas. Pois é. Queria ser o único professor. E aí eu fiz, então, não estou entendendo, Cibele, porque tem tantas pessoas lá, tinham tantas pessoas lá no evento. Ela fez, se tinham pessoas lá, não foi a convite da Serim, foi a convite da Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas. Aí foi que eu fui entender que a Serim realmente não teve culpa, porque não existiu esse convite, e realmente em outras cidades o governador esteve, e também não existiu o convite de outros deputados, e que o convite veio, das pessoas que estavam lá, veio por conta da prefeita Moema, né? Os secretários que estavam lá, os vereadores que estavam lá, enfim. E isso tudo foi o estopim E aí eu falei para o que... rompimento com a prefeita. Não, eu não rompi nada, eu apenas fiquei muito indignada, porque até o momento que a Prefeitura de Lauro de Freitas não me chama para os eventos de Lauro de Freitas, que dizem respeito ao município, tudo bem, ela não quer minha presença, não tem problema nenhum. As pessoas não querem do governo municipal, não quer minha presença, não tem problema nenhum. Mas me incomodou muito por ser uma pauta do Estado. Né? O governador está presente em uma escola estadual, onde eu já tenho um trabalho traçado, junto com o Grêmio Estudantil, junto com algumas diretoras de colégio estadual. Então, eu me senti pouco colocada para trás. Né? Então, aí eu fui, me manifestei, procurei saber pessoalmente, porque essa conversa com o governo foi via telefone, como foi no final de semana. Na segunda-feira, procurei pessoalmente me informar o que tinha acontecido, né? Confirmar, e aí, na terça-feira, eu fiz o meu pronunciamento no plenário, mas esse pronunciamento foi em relação especificamente a esta agenda, que como as pessoas que estavam lá tinham sido convidadas a cargo da prefeita, não me causava mais estranheza a falta de convite, porque eu nunca tinha sido convidada para nada. E aí aproveitei também, coloquei uma questão de uma emenda que eu destinei enquanto deputada estadual, uma ambulância para o município, uma ambulância van, e que foi entregue no município, na comunidade, como se fosse uma ambulância da emenda da prefeita Moema Gramacho, quando ela era deputada federal. Né? Então, eu me posicionei em relação a esses dois pontos, que diziam respeito, né, dizem respeito ao cargo que eu ocupo hoje, de deputado estadual. Esse episódio da emenda, deputada, da emenda que foi assumida como da deputada, da prefeita Moema, apesar de ter sido incluída pela senhora, isso aconteceu antes desse evento lá na... Aconteceu antes, aconteceu em 2018, né, na época da campanha. Né? Então, essa ambulância foi entregue, se eu não me engano, dia 7 de julho, no Parque de Exposições, né, que era a data limite, pela questão eleitoral, que a gente não pode estar demandando, né, benefício ao eleitor na época de campanha. E quando eu soube que Moema estava na tentativa de entregar essa ambulância, dizendo que era da emenda federal dela, eu fui na CESAB, pedi um documento da CESAB, da Secretaria de Saúde do Estado, formalizando que aquela ambulância que foi entregue dizia respeito à emenda estadual, e pedi para que o secretário de Saúde, que é do PSD, Erasmo, mostrasse à prefeita Moema Gramacho aquele documento para que ela tivesse ciência documental de que a ambulância era da emenda estadual, mas mesmo assim não adiantou. Não foi levado em conta. Quem entregou foi ela? Ela entregou Dizendo que depois da campanha, inclusive, em novembro. Não me comunicou nada, não me falou nada, dizendo que era da emenda de deputada federal, quando ela era deputada percebe, federal. Então, que houve um atritozinho aí antes desse episódio Que é uma coisa que vem se da sala, arrastando aí. da aula do governador Rui Costa. Não a gente já seria tinha- porque, nesse episódio também, a senhora foi nas redes sociais do governador, fez seu desabafo, disse, inclusive, que fazer parte de um governo que se comporta daquela forma com aliados é desestimulante. Parece que você teria sido até bloqueada da rede social do governador. E nos desabafos também de Moema, ela disse que a senhora teria traído ao governo dela e ao povo de Lauro de Freitas, porque quando se comprometeu a ser vice dela, iria cumprir o mandato e que teria sido até acordado entre a senhora e o senador Otto Alencar. Seria que não foi isso? Desde lá, quando a senhora não assumiu a vice-prefeitura, já não surgiu assim essa rusga?
Na verdade, eu não sei se vocês tiveram acesso a uma carta de 4 folhas que Moema fez. Tá aqui comigo. Direcionada para mim. Eu vou tratar desse assunto. Essa carta, na verdade, ela faz referência à minha pessoa de uma forma muito agressiva e com muita insatisfação em relação a mim. Eu não sabia que ela tinha essa visão de mim desde 2012. Até porque, se eu soubesse, eu jamais comporia a chapa com ela como vice. Claro. Né? Moema, até o momento, né, de eu estar junto com ela, sempre foi uma pessoa que eu admirei muito. Vi o quanto ela trabalhou em Lauro de Freitas, quando ela assumiu como prefeita, em 2005. A transformação que ela fez em minha área saúde, ela, de fato, colocou a saúde para funcionar no município de Lauro de Freitas, quando ela foi gestora do município. Então, era uma mulher que eu sempre admirei muito, sabe? E quando fui ser vice com ela na chapa, foi acreditando de que ela podia resgatar, né, esse instinto dela, né, esse perfil dela de botar as coisas para funcionar no município e eu estar ali como coadjuvante. Nunca existiu reunião entre Mirela, Moema e Otto Alencar. Otto Alencar nunca garantiu a Moema que, abrindo uma cadeira na Assembleia, eu iria continuar como vice. Isso nunca foi dito pelo senador, né? Otto é uma pessoa muito ética, muito direito, muito honesto. Ele sabe se colocar no lugar dele, sabe respeitar o espaço das pessoas. Então, isso em momento nenhum foi verbalizado. Eu, quando me propus a estar como candidata a vice-prefeita, eu sempre disse que ficaria no município. Eu, Mirela, sempre disse isso, que ficaria no município como vice. E quando surgiu a oportunidade que Otto me deu esse outro olhar, depois que a eleição já tinha passado, eu conversei com Moema algumas vezes, talvez umas 5 vezes, pessoalmente, mostrando a ela que eu, como deputada, poderia ajudar muito mais o município. E que eu não tinha a intenção de assumir nenhuma secretaria. Eu não ia assumir nenhuma secretaria, né? Ia continuar como vice. Quando ele me deu essa visão, me mostrou, aí eu fui com ela e conversei com ela. E ela concordou? Ela não ficou muito satisfeita, mas... Isso não é motivo para um rompimento. Claro, até porque eu fui muito verdadeira, muito transparente. E ela viu, né, o que é que eu fiz de 2017 até 2018 como deputada estadual de benefício para o município de Lauro de Agora, Freitas. deputada, que prejuízo ela teria com a saída da senhora da vice, já que a senhora não ia participar do governo e nem nunca participou, ela conseguiu dizer a senhora... Pois qual é o prejuízo? eu não... Exatamente, por isso que eu não vejo traição, né? Trair ela, trair em que sentido? Trair o povo de Lauro de Freitas ou levar benefício para o município é trair? Né? Se eu não tivesse como deputada, não teria outro deputado que faria a mesma coisa por Lauro de Freitas como eu fiz enquanto deputada estadual. Como não tem, pega o histórico aí dos deputados todos, vê se tem algum que trabalhou mais por Lauro de Freitas do que Mirela. Não tem. A senhora chegou a conversar com o senador Otto Alencar, com o governador Rui Costa, depois de toda essa confusão que aconteceu aí na relação com a prefeita Moema, com Lauro de Freitas? Conversei muito com o Otto. Otto é meu orientador político. Qualquer passo que eu dou dentro da política é em construção com ele. A senhora está muito bem acompanhada, viu? Meu conterrâneo, Otto Alencar. Até então, é um político assim, muito objetivo, muito prático, sim, não, não tem enrolação. Então, é uma pessoa que a gente se sente segura, confortável, né, de estar do lado e caminhar. Então, é uma pessoa que eu sempre construí qualquer tipo de passo dentro da política. Então, essa questão também foi levada para ele, eu conversei com ele, né? Esclareci todas essas questões. Com o governador Rui não existiu uma conversa direta, foi através de Cibele, que é a secretária de Relações Institucionais, mas que estava representando ali o governador e tentando contornar e apaziguar a situação, né? Para que não chegasse a esse rompimento. Que Moema encarou como uma provocação, mas não foi. Ela quis romper, foi uma questão dela. Ela disse que mesmo com o rompimento, ela manteve todos os cargos do PSD na prefeitura, que seriam cerca de 400, e que a senhora já estaria fazendo palanque para 2020. É isso, deputada, que é interessante. Quer dizer, esse episódio, ele terminou gerando uma especulação de que Moema estava preocupada com a eventualidade da senhora se lançar candidata a prefeita em Lauro de Freitas. Procede é possível a senhora concorrer à prefeitura de Lauro de Freitas no ano que vem? A possibilidade existe, mas assim, não tem por que Moema se preocupar com isso, de uma coisa que ainda não foi posta. Tem algumas pré-candidaturas postas em Lauro de Freitas.
Eu não me coloquei como pré-candidata. Como eu falei aqui, qualquer passo eu construo com Otto Alencar. Nós não conversamos, claro, o nome de Mirella é um nome forte do município, é um nome forte do município. Né? A gente tem uma história, uma caminhada. Mas não existiu essa construção de ter uma candidatura. Inclusive, o filho de Manassés, né, Felipe Manassés, que era um dos secretários de Moema, já tinha um alinhamento até com Otto na intenção de está lançando o nome dele como candidato, pré-candidato em Lauro de Freitas. Então, assim, está algo ainda muito solto do PSD dentro de Lauro de Freitas. Essa questão solta aí, eu quero que a senhora fale para a gente aqui na mesa a visão que a senhora tem de 2020. Qual o cenário que está começando a se desenhar para a próxima eleição? Quem está se colocando como pré-candidato, quem não está? A senhora, como deputada e que conhece bem a realidade de Lauro, qual o cenário que a senhora desenha para a próxima eleição? Bom, Quem são os pré-candidatos lá? Hoje tem duas candidaturas, né, bem evidentes, que é a de Teobaldo, que está caminhando muito com Matheus, que foi vereador também, foi o candidato a prefeito que foi contra mim em Moema, né, que perdeu as eleições, e a da própria Moema, para a reeleição. Teobaldo está em que partido, deputada? Se eu não me engano, ele não está afiliado em nenhum partido ainda. Está conversando com alguns. Eu vi alguma coisa do Partido Novo, como se ele fosse pro Novo, mas ele parece que ainda não está afiliado em nenhuma sigla partidária. E da própria Moema, né? Tem alguns outros nomes que a gente vê aí na mídia, como Mauro Cardim, que é secretário de Planejamento também lá. Que é do PP, que é ligado a João Leão. Tem Gustavo Ferraz, né? Que foi o vice na chapa com o Matheus, né, do MDB. Isso, em 2016. Então, assim, tem algumas pessoas se colocando, né, na disputa, mas a gente não sabe. Você é a deputada que mais disponibilizou recursos, que tem uma atuação, que tem uma história muito próxima com Lauro de Freitas. Além de colocar o nome da senhora à disposição, a senhora aceitaria o desafio? Porque existem 3 Lauro de Freitas. A Lauro de Freitas de Itinga, a Lauro de Freitas de Vilas e a Lauro de Freitas ali do centro, da Orla. O senador Otto Alencar já se manifestou dizendo que se for da vontade de Mirella, ele toca o barco. Essa questão de prefeitura, né? Na verdade, qualquer espaço da política tem que ser muito bem pensado, muito bem analisado, porque não dá para assumir uma prefeitura só porque quero ser prefeita. Não é assim, né? Tem que ter um planejamento. E é isso que eu falo da construção, né, com o senador. Se a gente vê que tem uma viabilidade de fazer uma gestão que faça uma transformação positiva, né, que deixe uma marca positiva de gestão, eu estaria à disposição. Mas também, se não existir essa construção para que isso seja efetivado, não vale a pena. Né? Melhor... Mas a senhora pessoalmente se identifica com a atividade do Executivo, deputada? A senhora foi vice-prefeita, foi vereadora, agora é deputada, quer dizer, o tipo de atuação que a senhora tem seria completamente diferente da que a senhora teria, né, no comando da gestão da prefeitura lá de Lauro de Freitas. A senhora se identifica com essa atividade de gerir, de comandar? Eu acho que eu ficaria mais... O Poder Executivo dá a gente a realização, né? Que muitas vezes no Legislativo a gente fica ceifado, porque a gente luta por 100 coisas, só consegue 10. Né? Então, assim, não dá pra gente fazer tudo que a gente quer. Então, acho que o Executivo dá esse gosto, né? Essa realização. E é isso que eu falo, pra gente botar as coisas para funcionarem, para realizar, a gente precisa ter uma equipe muito boa. A gente tem 3 cenários, a gente tem um Lauro de Freitas que tem realidades muito distintas. O que é que a senhora enxerga hoje na cidade, que é tão próxima de Salvador, inclusive a gente não sabe nem qual é o limite real de uma cidade e da outra. O que é que a senhora colocaria eventualmente como prioridade pelo olhar que a senhora enxerga hoje da cidade? Bom, Lauro, como eu falei, Itinga é o maior bairro de Lauro de Freitas, né? Hoje concentra praticamente metade da cidade, são aproximadamente 100 mil habitantes. Lauro de Freitas hoje tem aproximadamente 200 mil habitantes, além de outros bairros muito populosos, né, que tem a população carente. Então, as pessoas imaginam que, quem não conhece Lauro de Freitas, imagina que Lauro de Freitas é a Estrada do Coco. Né? Eu tenho algumas amigas que passam ali para ir para o litoral norte, não, mas Lauro de Freitas é muito fácil, porque é só aquela rua, e não é bem assim, não é só uma rua. Outras realidades muito Outras distintas. realidades, né? Então, assim, eu acho que o investimento na educação, e aí quando eu falo educação, eu falo como um todo, né? Esporte, cultura, lazer,
tem que ser, né, creche. Lauro de Freitas hoje não tem uma política de creche. Eu acho que a questão da empregabilidade, oportunidade, hoje Lauro tem 70% da sua economia é comércio e serviço. Não existe uma preocupação na capacitação das pessoas que moram em Lauro de Freitas para atuarem no município de Lauro de Freitas. Então, fazer uma cooperação com essas empresas, né, que estão instaladas em Lauro de Freitas para empregar a mão de obra local. Então, tirar essa questão de o lado direito e o lado esquerdo da cidade. Precisa se fazer uma reestruturação de mobilidade que ligue os dois lados da cidade. Porque hoje as pessoas ficam ou do lado direito ou do lado esquerdo de Lauro de Freitas. Então, são várias áreas. A saúde também, né? Que hoje a gente tem ali um hospital Menandro de Farias, que é do governo do estado, né? Agora já vai... A Marina do Versailles vai se transformar no outro hospital de longa permanência. Isso, tem um hospital metropolitano, né? Que está em vias de inauguração, que também vai ficar... situado no município de Lauro de Freitas, vai ser um hospital para a região metropolitana, mas se situa no município de Lauro de Freitas. Hoje, Lauro tem um hospital municipal, que é o Jorge Novis, mas que precisa de algumas intervenções para que funcione melhor. Os munícipes tenham acesso a determinadas cirurgias que hoje não tem, a determinados serviços que hoje não tem. Porque acaba sendo referência também para toda aquela micro-região ali, né? Sim, norte de Salvador também. A gente tem uma UPA hoje em Itinga que muita gente... 40% do atendimento da UPA é de norte de Salvador, né? Itapuã, Mussurunga, São Cristóvão. E que engloba toda aquela área. Isso. Mas no próximo bloco a gente vai voltar a conversar com a deputada Mirella sobre Lauro de Freitas, sobre a atuação dela na cidade. Fica aí, a gente volta já. Estamos de volta à Política na Mesa, hoje Rádio TV Câmara Salvador, conversando com a deputada Mirella. Lélia Dourado, quem quiser falar com a gente, acompanhar a gente nas redes sociais, no Facebook, estamos ao vivo no Face também. 3320-0414, pode enviar sua mensagem para o nosso WhatsApp, o 993505665. Estamos ao vivo no Facebook, @TV Rádio Câmara Salvador. Vamos chamar a Cíntia Kelly, direto da redação, para saber o que é que a gente tem de notícias hoje. Cíntia. Olá! A Receita Federal abriu nesta quinta-feira prazo para quem não declarou o imposto de renda no prazo legal, que foi dia 30 de abril. Lembrando que os retardatários terão que pagar uma multa mínima de pouco mais de R$ 164,00 ou 20% do imposto devido. E diante do corte de 30% no orçamento da Universidade Federal da Bahia, anunciado pelo governo federal, os vereadores de Salvador farão uma visita nesta segunda-feira, às 9h30 da manhã, à Universidade Federal. Eles protestam contra esse corte, exemplo do vereador Edivaldo Brito, Marcos Mendes e Aladilce Souza. E uma última informação. No sábado, agora, dia 4 de maio, durante todo o dia, no Centro Cultural da Câmara Municipal, acontece a virada política. Você está convidado a participar. Eu sou Cíntia Kelly, direto da redação. Essa visita institucional dos vereadores seria na segunda, mas foi confirmada para terça-feira, não é isso, Lélia Dourado? Terça-feira, 9h30 da manhã, o presidente da Câmara de Salvador, o vereador Geraldo Júnior, parabenizou a vereadora Aladilce pela iniciativa e reforçou a importância da ida de todos os parlamentares a instituições. Ele declarou que considera importante a participação nessa ação como forma de apoiar e prestar solidariedade ao reitor João Carlos Salles e a toda a comunidade da UFBA. Convida também a todos os vereadores da base da oposição e da base do governo para esse importante ato, seguindo a nova disposição de protagonizar as ações da Câmara como toda a cidade. Vamos puxar esse assunto, já incluir a deputada Mirella aí nesse contexto. Como a senhora viu esse corte de 30% que o governo federal fez na UFBA e em outras universidades do país? Complicado, né? Nossa educação já está em um cenário que deixa muito a desejar e com um corte absurdo desse de 30%, vai ceifar ainda mais a possibilidade dos jovens estarem adentrando na universidade. Então, é lamentável
visto que a educação é primordial, é a base para que exista o desenvolvimento de uma sociedade, né? Até agora eu só vi um deputado se pronunciando favorável a esse corte, não foi, Lélia Dourado? A deputada federal, professora Daiane Pimentel, presidente do PSL na Bahia, integrante da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, disse que o corte de verbas para a UFBA é uma consequência do caos financeiro decorrido da gestão perdulária dos governos petistas e da incapacidade de governos anteriores de realizar reformas que agora caem no colo do governo Bolsonaro. Como é que a senhora avalia esse começo do governo Bolsonaro? E vamos levar essa notícia para Brasília, a discussão para Brasília. Muito confuso, né? Ele e os filhos fazem... Nossa, dão conta do recado de criar as próprias confusões do Planalto, né, complicado deputado? demais. Parece que Bolsonaro não se estruturou emocionalmente, psicologicamente, para assumir o cargo de extrema importância para essa nação, né? O Brasil, um país tão complexo, com tantas realidades, tantas diferenças entre as regiões, e está enfiando aí o pé pela mão, dando importância ao que não tem importância, né? Levando a política para um lado que realmente não tem fundamento levar. Precisa se sentar e trabalhar de uma forma em que leve a transformação para a ponta, né? Até porque os 13 milhões de desempregados continuam desempregados e, infelizmente, sem perspectivas de mudança. Né? Exatamente. A economia parada da mesma forma, né? Os investidores com o pé atrás. A economia depende muito, pelo que o governo federal fala, da questão da reforma da Previdência. A gente tem até uma notícia sobre isso, né, Lélia? Na verdade, é um posicionamento do senador Otto Alencar, do PSB da Bahia, manifestou na tribuna do Senado sua preocupação com um bate-boca infértil que vem atrapalhando a administração do país. Para ele, não é hora de o poder legislativo repercutir notícias envolvendo integrantes do governo, e sim de trabalhar em prol da sociedade. O Senado precisa assumir uma postura de moderação, ponderou. No mesmo sentido, Otto afirmou que o governo precisa apresentar outras propostas em benefício da população, em vez de defender apenas a reforma da Previdência. A gente tem, inclusive, uma participação do senador Otto Alencar na TV Senado. Solta o VT. O Senado Federal tem que ter uma agenda produtiva, que tenha uma agenda que aprove matérias importantes que estão na pauta para a solução das dificuldades sociais do povo e desenvolvimento econômico, geração de emprego. Eu falo aqui, ia fazer, chegar onde eu queria, muito mais, para chamar a atenção do Senado e dos homens do governo, do presidente da República, que é importante sair desse samba de uma nota só, que é a reforma da Previdência. Só se fala nesse país na reforma da Previdência e eu sou contra ela. Vou votar contra o fim do BPC, benefício de prestação continuada. Não vou permitir alterar a aposentadoria do homem do campo. Outros projetos, outros itens do projeto que estão lá relacionados, mas hoje eu ia chegar nisso, só se fala na reforma da Previdência, o que eu chamo samba de uma nota só. Eu quero saber, o governo vai apresentar o quê para gerar emprego e renda? Para tirar já 45 milhões que estão na linha da pobreza e 15 milhões abaixo da linha da pobreza. Porque não adianta ficar discutindo ideologia de esquerda ou de direita, que o radicalismo nunca deu certo no Brasil. O maior de todos os presidentes da República foi um homem de centro, Juscelino Kubitschek, inigualável, e ninguém vai chegar nunca a Juscelino Kubitschek. Obrigado, senador Otto Alencar, sempre muito firme nas posições dele. Como é que a senhora está vendo essa discussão aí, o país inteiro aguardando o avanço da reforma da Previdência, deputada? Pois é, infelizmente... Hoje eu estou como deputada, já fui vereadora, e a gente vê que as coisas se protelam, né? Alguns parlamentares atingirem algumas situações próprias para poder as pautas se avançarem. Eu espero que isso não esteja acontecendo em uma coisa tão importante como a Previdência, né? Mas, infelizmente, os legislativos fluem dessa forma. Como deputada, a senhora votou, inclusive, na mudança da reforma da Previdência que o governador Rui Costa fez aqui no âmbito do Estado, não foi isso? Sim. Como é que a senhora viu essa primeira alteração que o governador fez aí, que causou muita contrariedade de muitos setores, principalmente do funcionalismo? Muitos servidores, né, como os professores, a área da educação,
Da parte fiscal também existiu uma movimentação muito grande. O final do ano passado foi um final de ano bem puxado, movimentado, porque mexeu muito com os servidores públicos em geral. Mas eu acredito que as coisas já se acomodaram, as pessoas já entenderam a necessidade de se fazer essas alterações. Acredito que o governador Rui Costa apontou soluções para que o governo do Estado continue indo para frente e desenvolvendo. Agora, o governador, deputada, inclusive, nesse tour que ele tem feito aí nacionalmente, enfim, falando com veículos de imprensa nacionais, ele tem se posicionado a favor da reforma da Previdência, né? Ele parece que, como gestor aqui da Bahia, percebe claramente que é necessário tomar alguma medida em relação a isso, não exatamente, talvez, pelo que ele pensa, punindo aqueles que já pagam mais, mas exatamente acabando com os privilégios, né? A reforma da Previdência não é exatamente ruim, como muita gente defende. E há uma perspectiva, inclusive, de, nessa reforma que pode ser aprovada na Câmara, os deputados transferirem para o âmbito da Assembleia a homologação das previdências, das mudanças nas previdências estaduais, assim como nas câmaras também. Como é que a senhora se posicionaria num caso desse? A senhora votaria a favor da reforma da Previdência aqui no Estado? A reforma da Previdência é imprescindível. Não tem como continuar como se está. Mas é como o senador Otto falou ali no pronunciamento dele. Algumas emendas precisam ser feitas, né? Uhum. Alguns pontos precisam ser mexidos. Quando a gente vai para a questão do trabalhador rural, por exemplo, uhum. né? O trabalhador rural, quem conhece a vida de um trabalhador rural, sabe a luta, né? O esforço físico, mental, psicológico que muitas famílias fazem para poder se sustentar do campo. Uhum. Então, não dá para ter o mesmo peso e a mesma medida para um trabalhador desse com um outro tipo de trabalhador, que Perfeito. Não se esforça tanto. Então, assim, são pontos que precisam serem analisados para que se tenha uma reforma que contemple, né, que chegue no objetivo, que é a economia, mas também olhando os seres humanos que vão ser impactados com essa reforma. Na fala que a gente acabou de ouvir e assistir do senador Otto Alencar, ele criticou o extremismo, né, que dominou aí as últimas eleições no país. Como a senhora avalia esse momento da nossa política que culminou na chegada de Bolsonaro ao poder? Pois eu acho que a eleição de Bolsonaro foi uma resposta do povo, que se encontrava revoltado, né, com os últimos acontecimentos da política, com tanta corrupção, com tanto dinheiro público envolvido nessa corrupção. Então, imagina para uma pessoa que está em casa, que não tem o que comer, ouvir ali que bilhões, né, está envolvido em tanta corrupção e benefícios de tão poucos, né, a revolta que gera nessas pessoas. Então, eu acho que o voto de Bolsonaro foi um voto muito de protesto, né? Ele conseguiu não se expor muito devido ao acidente, então ele não foi para o tete-a-tete, né? Ele não pôde expor as ideias dele com mais transparência por conta dessa distância, né? Por trás de uma tela, que a campanha dele foi basicamente rede social. Então, eu acho que as pessoas acabaram dando esse voto a ele mais por um voto de protesto e não pela confiança, né, no Bolsonaro. A queda na avaliação dele perante as pesquisas de opinião mostra essa fragilidade de que foi a candidatura dele, porque ele foi eleito com uma grande quantidade de votos e na última pesquisa que foi divulgada ele tinha perdido aproximadamente 15% na avaliação. Com certeza. Agora, na prática, né, que já é o presidente, já montou o governo dele, já teve tanto desgaste de tira ministro, bota ministro, né, aquela coisa toda. E vê que ainda não existe um norte, né, do governo dele. Eu acho que isso tudo cai por terra, né, essa fragilidade dessa campanha. Vamos trazer a discussão de novo aqui para a Bahia. Como é que a senhora avalia o governo de Rui Costa? O que é que a senhora avalia como o principal erro e principal acerto dele até agora? Eu avalio o governo de Rui um governo muito bom,
é um governador que se preocupa em levar o resultado para a ponta, que tem atuado em diversas áreas, como a saúde, né, construção de vários hospitais, regionalização da saúde, através de construção de novos hospitais, das policlínicas regionais, a mobilidade urbana, né, estradas que foram feitas na própria capital, a quantidade de vias que foram abertas, né, o metrô, o funcionamento do metrô. Eu considero um governo positivo, muito positivo. Acho que pecou na educação, que eu acho que ele vem com essa nova, nesse novo governo, vem com essa proposta de dar um choque positivo na educação, melhorando as escolas, tornando as escolas estaduais em escolas culturais, para que o aluno possa ter um ensino em tempo integral, possa ter acesso à cultura, ao esporte, ao lazer. Qual foi o erro da gestão de Pinheiro? Já que Walter Pinheiro era o secretário na época. Eu acho que o secretário, ele dança muito conforme o governo direciona, né, as ações. Então, eu acho que o governo de Rui Costa mesmo não direcionou para a educação. E agora, nessa nova fase, né, nesse segundo mandato, ele quer mostrar essa atuação mais efetiva na educação. A gente tem Deputada, como é que a gente percebe a ação de um governo como o de Rui Costa, por exemplo, numa cidade como Lauro de Freitas? Existem muitas iniciativas do governo do estado lá no município? Lá em outras cidades que a senhora também atua. Sim, em Lauro de Freitas foi inaugurada a Via Metropolitana, que hoje é uma via que dá uma melhor condição, né, de trafegar ali sem precisar utilizar a Estrada do Coco, que hoje a Estrada do Coco antes da via era uma passagem para o litoral norte e até para outros estados, né? Então não era uma via que era trafegada apenas pelas pessoas que moram no município de Lauro de Freitas. Então veio a Via Metropolitana, que ajudou muito na época do verão ali na Estrada do Coco, 2-3 horas de engarrafamento, dia de sábado. Final de semana, feriado. Mas no retorno, deputada, da linha da Praia do Forte, ou mais no sentido de Praia do Forte? Onde é que alivia mais o tráfego? No início do final de semana é quem está subindo para a linha verde. E na volta no domingo é para quem está descendo. Né? A confusão. Mas a senhora sentiu essa mudança ali naquela região? Eu acho que muitas poucas pessoas estão utilizando a via, mas eu particularmente... mal divulgada. Mal divulgada, exatamente. Muita gente não conhece, mas eu particularmente senti, porque eu sempre uso a via... Facilita muito. Independente de estar no verão, de pico, eu sempre uso a via metropolitana. Né? Eu acho que tem um... Apesar de ser pedagiada. Exatamente. Mas não cobra pedágio para ir, não, né? Não. Para ir, não. É só quem está descendo. A senhora mora em Lauro hoje? Não, hoje eu estou em Salvador, por conta da... Meu trabalho hoje se concentra, né, mais na Assembleia Legislativa. Mas a senhora tem casa lá? Tenho. A gente está vendo o cenário de 2020 se desenhar, mas já tem muita gente de olho em 2022. O governador Rui Costa não pode tentar uma nova reeleição. Qual o cenário que a senhora vê aí para 2022? Como é que o PSD vai se colocar? Como é que tem alguns nomes do PT já se movimentando? Como é que a senhora vislumbra aí essa eleição estadual? Aliás, se fala muito no nome do senador Otto Alencar, né, para essa disputa, né? Deixa eu só responder, porque só ficou em Via Metropolitana. Tem um hospital metropolitano, né, também do governo do estado, que vai ser entregue. Tem a policlínica, que não vai se situar em Lauro de Freitas, mas vai beneficiar os munícipes de Lauro de Freitas, né, com várias especialidades, vários tipos de exame, como endoscopia, colonoscopia, tomografia, ressonância, raio-x, mamografia, ultrassom, enfim. O governador também implantou lá uma casa de acolhimento a jovens em situação de vulnerabilidade. Então, assim, tem algumas ações, muitas ações do governo do estado no município de Lauro de Freitas. Então, antes da senhora lhe falar sobre a questão da sucessão, Lélia Dourado tem uma notícia aqui que o senador Otto Alencar falou recentemente, não é, Lélia? Em recente declaração na imprensa baiana, o senador Otto Alencar disse torcer para que o PT na Bahia, que está há 13 anos no comando do governo, não se desgaste como o carlismo, grupo político que foi liderado pelo ex-senador Antônio Carlos Magalhães. O desgaste é apontado como motivo para a derrota de Paulo Souto para Jacques Wagner em 2006, encerrando o ciclo do grupo carlista de 16 anos. Otto, porém, voltou a se esquivar ao ser perguntado se tem pretensão de ser candidato ao governo da Bahia em 2022.
Me conte aí, o senador Alencar vai ter a disposição de entrar na disputa ou, como ele mesmo está falando, é hora de preparar alguém mais jovem, com mais caminho aí político para poder percorrer? Eu acho que ele deixou claro aí nessa declaração que ele acha que está na hora realmente do PT passar a bola adiante, né? Que já deu aí. Agora, ele não se coloca como alternativa. A gente tem que ver aí se de repente é uma mulher, enfim, é alguém mais jovem, como é que é? Otto sempre fala assim, tendo saúde mental, aí a gente vai enfrentando os desafios. Acho que se esse desafio chegar para ele, ele vai corresponder de uma forma à altura, né, para o baiano. Eu acredito que o PT, né, os partidos de uma forma geral, tem que um pouco abrir mão dessa questão de sigla partidária e enxergar mais a pessoa, né? Então, assim, se não tiver um nome que realmente possa dar continuidade, possa fazer um governo ainda melhor do que o governador Rui Costa, que dê espaço para outra sigla, né? O PSD sempre esteve aí junto, né, do governo Wagner, governo Rui Costa. O PT como partido teria esse movimento de abrir mão de uma candidatura e continuar à frente do poder para acomodar um aliado? A senhora acredita, conhecendo um pouco do PT como a senhora conhece, que eles fariam esse gesto? Tem muitas figuras do PT que não fazem esse gesto, mas tem outras que já são abertas para que isso aconteça. Eu acho que tem que existir uma discussão lá interna com eles para que possa, né, ampliar um pouco a visão e enxergar, porque... Agora, deputada, muita gente diz que para essa sucessão se tornar mais tranquila, né, menos confusa, atribulada e até podendo provocar um rompimento aí nessas forças que hoje apoiam o governador Rui Costa, ele teria que levar o mandato até o final. Porque a gente sabe que ele tem duas opções ao final do mandato. Renunciar para concorrer ao Senado, que faria com que ele ficasse com o mandato, né, ou então concorrer à presidência da República, né? E inclusive se alega muito que é esse movimento que ele tem feito nacionalmente, esse consórcio que ele criou de governadores, que ele lidera e tal, teria como pano de fundo esse objetivo dele. Eu queria saber da senhora, se a senhora está nesse time aí, eu sei que tem muitos deputados e muitos partidos que uns são a favor de ele sair e outros são contra, né? Muitos acham que ele deve levar o mandato até o final, que seria uma forma exatamente de evitar que o grupo aí se desestruture. Eu queria saber em que time a senhora está. A senhora acha que o governador deve tocar o mandato até o final ou deve sair para concorrer ao Senado ou à presidência da República? Menino, política é uma coisa tão difícil, porque é muito dinâmico, né? Uhum. Eu tenho apenas 6 anos na política e tenho aprendido que não tem como a gente dar uma resposta assim definitiva, né? A questão da vice-prefeitura mesmo, que eu sempre dizia que ia ficar em Lauro, mas depois veio uma outra visão que me agradou e eu tive que reconstruir isso. Eu acho que Rui é um político que tem muito trabalho prestado. Uhum. Não sei se ele hoje assume essa posição de presidente de consórcio por uma questão estratégica. Eu acho que foi em consequência do trabalho desenvolvido aqui na Bahia, a visibilidade que até a própria vitória a Bahia tem, exatamente, teve, né? A Bahia tem nessa região, né, do Nordeste. Então, eu acredito muito que esse termômetro continuar até o final, né, abrir para sair para o Senado ou de repente uma presidência, eu acho que vai muito do momento mesmo e do trabalho que ele vai ter construído até lá. Então, não é assim, tá em que time, né? Isso ou aquilo. Eu acho que é o desenvolvimento de um trabalho. Que garanta exatamente o cumprimento até as próximas eleições. Exatamente. Trazendo um pouco a discussão para a Assembleia, como é que a senhora avalia aí esse começo de mandato do deputado Nelson Leal à frente da casa? O que muda, o que diferencia ele de Marcelo Nilo e de Ângelo Coronel, que o antecederam? Marcelo Nilo eu não tive a oportunidade, né? Porque quando eu assumi, em 2017, já foi a eleição de Coronel, então eu não tive... Coronel foi um presidente que fez algumas mudanças importantes na Assembleia, mas eu acho que essas mudanças precisam estar mais sendo colocadas em prática, né? Ser consolidadas? Exatamente. Tipo o quê? A votação dos projetos dos deputados, né? Ficou... combinado que uma vez na semana nós teríamos a votação
dos projetos dos deputados, mas que isso hoje na prática não acontece e que é uma função nossa, né, enquanto legislador, estar apresentando projetos. Mas fez algumas mudanças físicas, né, algumas pontuações que ele fez na Assembleia, né, mudou a reeleição para a presidência na mesma legislatura, então o presidente não pode se reeleger. Deu algumas mexidas que foram positivas. Nelson, acho que Nelson ainda está se habituando nesse cenário. Ele é muito primeiros dias. Ele é muito tranquilo, Nelson Leal. Bem diferente. Bem diferentes, ele é muito tranquilo, mas a gente sente que ele está ali na pressão de dar conta, né, de tudo que a Assembleia absorve, porque a Assembleia tem um orçamento maior do que muitas prefeituras. Muitas, são mais de 500 então, milhões por ano. Pois é. E ainda sempre há necessidade de pedir suplementação porque o dinheiro não dá para fechar as contas. Então, agora ele está se preocupando em avançar. Foi até uma sugestão do ex-vereador, ex-presidente aqui da Câmara de Salvador, Paulo Câmara, em relação à questão dos projetos, né? Então, colocar um sistema que possa dar uma celeridade desses projetos serem apreciados nas comissões, serem votados em plenários, enfim. Na Assembleia o voto é aberto? Depende da votação. Da pauta. É porque aqui na Câmara todos são agora, né? A iniciativa do então vereador Paulo Câmara, que está agora na casa. Algumas situações que mantêm o voto fora, né? Tipo, eleição da mesa diretora, enfim, tem algumas coisas que mantêm seguindo a Constituição. A Assembleia é um poder distante das pessoas, como muita gente diz, diferente da Câmara de Lauro de Freitas, da Câmara de Salvador. As câmaras são sempre muito mais próximas da população. Como é que a senhora enxerga esse movimento da Assembleia de estar distante do dia a dia das pessoas, da vida das pessoas, apesar de ter muito trabalho e muita coisa sendo feita? Se não tiver um foco para levar a Assembleia para perto dos municípios, acaba se tornando distante. Tem algumas comissões, alguns presidentes de comissão que têm essa preocupação. Por exemplo, hoje a Olívia Santana é a presidente da Comissão da Mulher na Assembleia Legislativa. E tem feito um belíssimo trabalho, levando a comissão para os territórios para discutir sobre a pauta da mulher, né? Então, assim, tem algumas comissões em que os presidentes têm essa iniciativa, né? E acho também que a Assembleia poderia, eu acho que na época de Marcelo Nilo, pelo menos eu ouvia dizer, tinha a questão da Assembleia itinerante, né, que os deputados iam para os municípios para fazer a discussão lá nos municípios, nos territórios, que é bastante interessante. Talvez se fosse uma pauta ia ser retomada, né? Acho que sim. Acho que é da importante. pauta do seu mandato, o que é que a senhora considera assim como esse aqui foi o meu principal trabalho, além da questão das emendas, que é um trabalho de direcionar, de levar recursos além de Lauro de Freitas e além de Lauro de Freitas, o que é que a senhora considera mais importante assim do seu mandato que a senhora já fez e teve um impacto e beneficiou a população? Bom, eu tenho 2 leis, né, que foram do meu mandato, que já estão em vigor, que dizem respeito, basicamente, à questão da mulher, né? Uma é a Lei 13.924, que é a notificação compulsória de mulheres que chegam em estabelecimentos de saúde estadual e que, se o servidor perceber que aquela mulher foi vítima de uma violência doméstica, mesmo que a mulher não peça, ele faz a notificação em uma delegacia de que aquela mulher foi... Para gerar a investigação. Exatamente, para que se abra um inquérito, né, e que o agressor não fique impune. A outra lei também diz respeito ao dia estadual da violência contra a mulher, que o governo aí teria que promover atividades educativas, culturais, para essa conscientização, né, da violência contra a mulher. E tem alguns outros projetos que estão em pauta, mas que ainda não foram votados. Além disso, o trabalho de ponta mesmo, de escutar, né? Você falou de Lauro de Freitas, eu tenho uma participação muito grande lá no Extremo Sul, fui votada em Mucuri, em Itamaraju, em Prado, Caravelas. Circulou por esses municípios todos? Sim. 300 municípios. Em Prado eu fui a mais votada. Tive quase 4.000 votos. A senhora é de Salvador? Eu nasci em Salvador. Nasceu em Salvador. Isso, nasci em Salvador. Deputada,
É uma pena que nosso tempo acabou. Quero agradecer demais a presença da senhora. O papo acho que foi um programa que esclareceu muita coisa para muita gente, né, Raul Monteiro, né, Lélia Dourado? Foi bom aí a programa com muita informação, é sempre muito bom. Sobre esse município importante, que é Lauro de Freitas, né, que parece que vai ter uma sucessão bastante disputada, né, deputada? Pelo que eu entendi aí. Parece. Eu que agradeço muito a vocês, Lélia, Oswaldo, Raul, a todos que acompanharam, ouviram e acompanharam a gente aqui nesse momento. Quero dizer que estou à disposição. Qualquer coisa, só chamar que estarei aqui de novo. Obrigado, deputado Política na Mesa, Rádio TV Câmara Salvador, também estão à disposição. Lélia Dourado. Mandar abraço aqui para Bárbara Jackson, que participou aqui com a gente assistindo o programa, Zuleide Carvalho e Maria Edith Silvani, que diz boa tarde, adorei a entrevista, parabéns. Maravilha. Obrigado vocês. Obrigado, deputada, você que está nos acompanhando pelo rádio, pela TV Câmara. Segue na programação e até o próximo Política na Mesa. Tchau, obrigado.